No coração da Europa Oriental, desenrola-se uma história que capta a atenção do mundo e abala o cenário geopolítico. Imagine uma região, outrora vibrante e próspera, agora ecoando com os sons do conflito e a marcha implacável das forças militares. Hoje, mergulhamos nos últimos desenvolvimentos do conflito em andamento na Ucrânia, com um foco especial na estratégica região de Donetsk. As tropas russas avançaram significativamente, capturando 3 cidades que agora estão oficialmente sob seu controle. Essas vitórias, no entanto, não são o fim, mas sim um sinal da determinação das forças russas de capturar completamente essa região crucial nos próximos dias e semanas. Mas a história não termina aqui. A região de Kursk testemunhou uma luta feroz, com o exército ucraniano lançando ataques em várias cidades. No entanto, apesar de seus esforços, esses avanços ucranianos foram efetivamente interrompidos, deixando um rastro de destruição e perda. À medida que nos aprofundamos nessa saga em andamento, é essencial abordar a complexidade e a dinâmica em jogo. O conflito na Ucrânia tornou-se um jogo de xadrez, com cada lado fazendo movimentos calculados, visando a vantagem estratégica. O controle da Federação Russa sobre certas áreas é marcado nos mapas com cores distintas: vermelho para os territórios que recapturaram, enquanto as áreas controladas pela Ucrânia se destacam em amarelo. A região de Sumy é particularmente notável, onde as forças russas reafirmaram o domínio, recuperando áreas anteriormente sob controle ucraniano. É um lembrete marcante da natureza fluida do controle territorial neste conflito. As batalhas em lugares como Tokhiny e Rivka destacam as altas apostas e os custos pesados envolvidos. As forças ucranianas, tentando manter sua posição, enfrentaram perdas significativas. Apesar de conseguir controlar apenas 274 metros em Tokhiny, o preço pago em termos de baixas e equipamentos militares destruídos levanta questões sobre a sustentabilidade de tais esforços. Conforme confirmam os relatórios, o avanço do exército ucraniano foi de curta duração, detido em seu caminho pelas forças russas. A estratégia ucraniana parece girar em torno da criação de lacunas ao longo da fronteira, mas essas tentativas tiveram sucesso limitado. As forças russas não apenas interromperam esses avanços, mas também infligiram danos significativos nas posições ucranianas. A narrativa deste conflito é de resiliência e resistência, com cada lado se esforçando para superar o outro. À medida que a poeira assenta no campo de batalha, o foco se desloca para a região de Donetsk, onde as tropas russas fizeram ganhos notáveis. A queda de cidades como Lipov, estrategicamente posicionadas perto do importante nó ferroviário de Liman, sublinha as aspirações russas mais amplas de avançar em direção a Sloviansk e Kramatorsk. Essas cidades representam objetivos-chave na campanha russa, vitais para garantir uma posição na região. No pano de fundo dessas manobras militares, o custo humano do conflito é palpável. As histórias de soldados, tanto capturados quanto caídos, adicionam uma camada de tragédia humana aos eventos em desenvolvimento. O uso de táticas inovadoras, como ataques de motocicleta, mostra a natureza adaptativa da guerra moderna e até onde cada lado irá para garantir uma vantagem. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, não se pode ignorar as implicações geopolíticas mais amplas. O conflito na Ucrânia não é apenas uma questão regional, mas global, impactando as relações internacionais e as dinâmicas de segurança. Os movimentos em áreas como Dnipropetrovsk e o posicionamento estratégico das forças destacam o potencial para que este conflito escale ainda mais. A narrativa está longe de acabar, com cada dia trazendo novos desenvolvimentos e mudanças no controle. Ao concluir esta exploração dos eventos atuais na Ucrânia, ficamos com uma pergunta que persiste. O que o futuro reserva para esta região devastada pela guerra? A resolução permanece incerta e o mundo assiste com expectativa. Seus pensamentos e insights são inestimáveis enquanto navegamos por este complexo cenário. Não se esqueça de se envolver conosco, compartilhando suas perspectivas e se inscrevendo para mais atualizações. Juntos, vamos nos manter informados e conectados enquanto essa história continua a se desenrolar. Os eventos em desenvolvimento na Ucrânia continuam a capturar a atenção do mundo,
com cada novo desdobramento adicionando camadas à narrativa intrincada de conflito e resiliência. À medida que nos aprofundamos mais na situação, o foco se desloca de uma região contestada para outra, cada uma com seu próprio conjunto de desafios e importância estratégica. As batalhas na região de Kursk se destacam como um testemunho da intensidade deste conflito. Aqui, as forças ucranianas tentaram montar uma ofensiva significativa, aproveitando as características geográficas únicas da área. As cidades de Tokhiny e Rivka, aninhadas na fronteira, tornaram-se pontos focais nesta luta. Apesar da ausência de uma fronteira formal, a facilidade de movimento entre essas localidades irmãs tornou-se uma espada de dois gumes, oferecendo tanto oportunidade quanto risco. Os esforços do exército ucraniano para ganhar controle em Tokhiny foram marcados por pesadas perdas, tanto em termos de pessoal quanto de equipamento militar. A amarga realidade da guerra é que o progresso é frequentemente medido em metros, e neste caso, os ganhos foram mínimos. Relatórios confirmam que as forças ucranianas conseguiram garantir apenas 274 metros em Tokhiny, uma vitória ofuscada pelo alto custo pago. A resposta russa foi rápida e decisiva, parando os avanços ucranianos e infligindo danos significativos. As implicações estratégicas desses desenvolvimentos são profundas. A estratégia ucraniana parece se concentrar na criação de lacunas ao longo da fronteira, potencialmente para desviar a atenção russa de outras frentes. No entanto, a realidade é que esses esforços tiveram sucesso limitado, já que as forças russas efetivamente contra-atacaram esses avanços. O conflito na Ucrânia é um cenário dinâmico e em constante evolução, onde cada lado deve continuamente se adaptar às circunstâncias em mudança. À medida que a situação em Kursk se desenrola, a atenção também se volta para a região de Donetsk, onde as forças russas fizeram progressos notáveis. A captura de cidades como Lipov não é apenas uma vitória tática, mas estratégica, pois posiciona as forças russas mais perto de objetivos-chave. O nó ferroviário de Liman, por exemplo, é vital para controlar movimentos e suprimentos na região. As aspirações russas mais amplas de avançar em direção a Sloviansk e Kramatorsk reforçam a importância desses ganhos. O elemento humano deste conflito não pode ser subestimado. As histórias de soldados em ambos os lados, suas lutas e sacrifícios, adicionam uma dimensão comovente aos eventos em desenvolvimento. Táticas inovadoras, como o uso de motocicletas para ataques rápidos, destacam a natureza evolutiva da guerra moderna. Essas táticas se mostraram eficazes em surpreender as forças ucranianas, como visto na captura de cidades como Novolegnivka. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, as implicações geopolíticas se tornam grandes. O conflito na Ucrânia não é uma questão isolada, mas uma que reverbera no palco global. Os movimentos estratégicos em regiões como Dnipropetrovsk são indicativos dos objetivos mais amplos em jogo. O potencial para escalada é sempre presente, com cada lado lutando por controle e influência. A narrativa deste conflito está longe de ser completa, com cada dia trazendo novos desafios e mudanças de poder. Ao considerarmos o futuro dessa região devastada pela guerra, somos deixados com questões prementes. Como a comunidade internacional responderá? Quais são as implicações mais amplas para a segurança global? Essas questões persistem enquanto o mundo observa, esperando por uma resolução que permanece elusiva. Seus insights e engajamentos são cruciais enquanto navegamos por esta situação complexa. Convidamos você a compartilhar seus pensamentos, participar da conversa e se inscrever para mais atualizações. Juntos vamos nos manter informados e conectados enquanto essa história continua a se desenrolar, moldando o futuro da Ucrânia e do mundo. A narrativa do conflito na Ucrânia continua a se desenrolar a cada dia que passa, pintando um quadro de uma região envolta em intensos confrontos militares e manobras geopolíticas significativas. Ao explorarmos os últimos desenvolvimentos, o foco se desloca para áreas que se tornaram os novos epicentros das operações militares estratégicas. A região de Donetsk, com sua intrincada rede de cidades e locais estratégicos, permanece uma área crítica de interesse. Aqui, as forças russas realizaram ganhos impressionantes, capturando assentamentos-chave
e assegurando posições que proporcionam uma vantagem tática. A recente queda de cidades como Lipov e Novolegnivka significa mais do que apenas aquisição territorial. Marca um ponto estratégico na região. Essas vitórias abrem caminho para potenciais avanços em direção a centros urbanos maiores como Sloviansk e Kramatorsk, que são fundamentais nos objetivos militares russos mais amplos. A captura dessas cidades não é meramente um testemunho de poderio militar, mas também do planejamento estratégico e execução que sustentam essas operações. O uso de táticas de assalto rápido, como incursões de motocicleta, destaca as abordagens inovadoras empregadas neste conflito. Essas táticas permitiram que as forças russas surpreendessem e superassem seus homólogos ucranianos, levando a ganhos territoriais rápidos. Enquanto isso, a situação na região de Kursk sublinha a complexidade e fluidez deste conflito. As forças ucranianas enfrentaram desafios significativos em suas tentativas de progredir, com as defesas russas se mostrando formidáveis. A estratégia ucraniana, voltada para criar lacunas e desviar a atenção, obteve sucesso limitado, já que as forças russas efetivamente contra-atacaram esses avanços. A realidade no terreno é de desgaste, onde o progresso é arduamente conquistado e muitas vezes temporário. A dinâmica deste conflito se estende além do campo de batalha imediato. As implicações geopolíticas são significativas, afetando as relações internacionais e considerações de segurança global. Os desenvolvimentos em áreas como Dnipropetrovsk exemplificam os interesses estratégicos mais amplos em jogo. Os movimentos russos em direção a esta região sinalizam uma potencial mudança de foco, com implicações para o conflito mais amplo. À medida que as forças russas se aproximam de novas áreas, o potencial para escalada se faz presente, levantando questões sobre a futura trajetória deste conflito. A dimensão humana deste conflito é onipresente, com histórias de soldados e civis pegos no fogo cruzado, adicionando profundidade à narrativa em desenvolvimento. Os sacrifícios feitos por aqueles na linha de frente, as táticas inovadoras empregadas e as manobras estratégicas executadas, tudo contribui para um complexo mosaico de guerra. Ao contemplarmos o futuro desta região, a resposta da comunidade internacional torna-se cada vez mais crítica. O conflito na Ucrânia não é apenas uma questão regional, mas global, com ramificações que se estendem muito além de suas fronteiras. O potencial para intervenção diplomática, negociações de paz e apoio internacional permanece um aspecto crucial desta história em desenvolvimento. Ao concluirmos nossa exploração da situação atual na Ucrânia, somos deixados com pensamentos sobre o que está por vir. A resolução deste conflito permanece incerta, e o caminho à frente está repleto de desafios. No entanto, em meio à adversidade, sempre há esperança por uma resolução pacífica. Convidamos você a refletir sobre esses desenvolvimentos, compartilhar suas perspectivas e se envolver na conversa. Ao nos mantermos informados e conectados, podemos contribuir para uma maior compreensão desta situação complexa. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais atualizações, enquanto continuamos a navegar por esta narrativa em constante evolução. Juntos vamos manter um olhar atento sobre os desenvolvimentos na Ucrânia e permanecer esperançosos por um futuro onde a paz prevaleça.